Olá, sou Vanderlei Caires Pinheiro, sou professor de Direito Processual Civil na Faculdade Alfredo Nasser, em Goiás, e também sou juiz de Direito do Estado de Goiás. Hoje nós vamos falar sobre Direito Processual Civil. Fizemos alguns apontamentos para os alunos da faculdade, para os iniciantes, aqueles que querem aprender e amar o direito processual civil, que, por sinal, é uma matéria apaixonante. Primeiramente, o direito processual é ramo do direito público que tem por finalidade a aplicação do direito material num caso concreto, isso na solução dos conflitos de interesse. Por isso, se faz através do tripé, a trilogia processual, que nós veremos logo mais. Inicialmente, devemos saber o que significa procedimento processual. Procedimento é meio pelo qual o processo se desenvolve, é o caminho pelo qual o processo percorre até chegar à sentença de mérito. Nós temos três tipos de procedimentos. O procedimento comum, que é um procedimento sincrético, que tem duas fases por ser sincrético, a fase cognitiva, que vai da petição inicial até a sentença, e a fase executiva, que é o cumprimento de sentença, caso seja necessário. Os procedimentos especiais temos de dois tipos, de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. O procedimento especial de jurisdição contenciosa é porque tem lide, tem partes, tem conflitos de interesse. Por outro lado, o procedimento de jurisdição voluntária não tem lide, não tem parte, não há conflito de interesse e o juiz simplesmente ele homologa a vontade, ele chancela a vontade dos interessados. E temos também o procedimento do processo de execução, que visa coagir o devedor a cumprir uma obrigação líquida e certa. Agora, vamos ver a trilogia processual. É o tripé do direito processual, que é a jurisdição, a ação e o processo. Trilogia processual. Primeiramente, a jurisdição. O que é a jurisdição? A jurisdição é um poder-dever do Estado juiz aplicar o direito ao caso concreto. Por que é um poder-dever? Porque, ao mesmo tempo que o Estado juiz tem o poder de aplicar o direito, também ele tem a obrigação de atender o pedido do jurisdicionado. Somente o juiz que tem jurisdição. O juiz, quando se diz, é o juiz no sentido lato. Juiz, desembargador, ministro, todos eles são juízes. E a jurisdição tem que ser provocada. O que quer dizer isto? Através de uma ação, uma petição inicial assinada, subscrita por um profissional, e isto faz com que a jurisdição acorde. Ainda, a jurisdição ela é movida de princípios que devem ser observados. O princípio da inércia é justamente este princípio que exige a provocação. A provocação através da ação. Sem a provocação, o Estado não pode se movimentar. Outro princípio, a indeclinabilidade. O juiz ele não pode declinar da obrigação de dizer quem é o titular do direito. Ele tem a obrigação, ele não pode se furtar a dizer quem é o seu titular. A inevitabilidade. É inevitável. O que quer dizer
todas as pessoas, após a sentença transitada e julgada, têm que respeitar o que foi decidido na sentença. É um fato inevitável e, nessa condição, todos estão subordinados a ela. O juiz natural. O juiz natural é aquele que é o juiz da causa. Quando o fato ocorre, já se tem o juiz natural da causa. Isso é justamente para evitar que haja alguma escolha de juiz, uma escolha do juízo para evitar a imparcialidade. A investidura é um outro princípio também, que é quando o juiz ele está investido no cargo, através de aprovado um concurso público, é nomeado, empossado e entrado no efetivo exercício profissional. E, por último, a aderência ao solo é um princípio em que somente aquele que presta o concurso naquela região, somente aquela região ele pode atuar. Se prestou o concurso no estado de Goiás, ele não pode atuar em São Paulo porque ele adere ao São Paulo e não a Goiás e não a outro estado. Agora, isso no âmbito estadual. No âmbito federal, é regionalizado. E aí ele fica subordinado a qualquer uma das varas daquela região. A jurisdição é o poder de dizer quem é o titular do direito, como já foi dito. Só que ela tem que ser limitada. O juiz ele não pode fazer o que ele bem entenda, como ele quer, a hora que ele quer e onde quer. Por isso, ele tem que ter a limitação do seu poder jurisdicional e essa limitação é feita através da competência. Então, a competência é o que limita a jurisdição. A ação é o segundo tópico da trilogia processual. A ação é um instrumento utilizado para autor provocar a jurisdição. É através da ação que o juiz passa a poder agir. E, além disso, não é só o poder, também ele tem o dever de agir. A ação é um direito público subjetivo. O autor, ele age se ele quiser, ele não tem a obrigação, é a escolha dele, por esse motivo, que é o seu subjetivo que vai dizer se ele quer, se deseja ou não propor uma determinada ação. E a ação também é autônoma, que ela é separada, individualizada do direito material. Ou seja, não é porque o autor propôs uma ação que ele será o vencedor. Ele terá que provar e ele tem que ser o titular do direito, senão ele não vai ganhar. Por isso que é essa autonomia entre a ação e o direito material. Mas, para a propositura da ação, é indispensável obedecer às condições da ação, quais sejam legitimidade e interesse. Quem é o legítimo? Legítimo é aquele titular do direito. Somente o titular do direito violado é que pode propor ação, por si ou assistido ou representado por quem de direito. Também, além de ser legítimo, ele tem que ter interesse. Interesse é o interesse jurídico, é a necessidade que a pessoa tem de procurar o Poder Judiciário. Por exemplo, o INSS. Se eu pleiteio um benefício diretamente à Justiça, eu não vou ter interesse processual para agir, porque eu deveria, antes, procurar o INSS, com a negativa que nasceria o meu interesse processual. Deu para entender?
também a ação ela possui três elementos básicos. Quais são as partes, autor e réu, em litisconsórcio ou não independente, o pedido, aquilo que se pleiteia, aquilo que se deseja, o do direito violado, o pedido de procedência, o pedido de condenação daquele prejuízo que o autor eventualmente estiver pleiteando. E a causa de pedir nada mais é do que o motivo pelo qual se pede. É justamente aquela história contada, o que levou a ele sofrer aquele dano. Uma vez ele justificou, ele tem a causa petente. O processo, que ele é o importante, ele é nada mais, nada menos do que o instrumento de atuação da jurisdição. É através do processo que a jurisdição vai se manifestar. Por isso, se tem que obedecer em um processo o seu devido processo legal, due process of law. Se não obedecer, estaria ferindo um direito constitucional. Esse devido processo legal é o direito à ampla defesa, é que a parte ela não pode ser apanhada de surpresa. Tudo isto é a obediência ao devido processo legal, certo? Nós temos tipos de processos. Nós temos o processo de conhecimento, que também é chamado de processo de cognição, que vai da petição inicial até a sentença. Uma vez a parte vencida cumprir o estipulado na sentença, morreu o assunto, morreu a lide. Porém, se a parte não cumprir, há obrigatoriedade desse cumprimento ser judicial. É o que nós chamamos de cumprimento de sentença, que está previsto no artigo 513 seguintes do Código de Processo Civil. E que tipos de defesa se faz no processo de conhecimento? É aquela defesa chamada contestação, que é a defesa direta de mérito, e também pode ter a defesa indireta, visando afastar o juiz ou o juízo do processo. A execução visa o quê? Ela visa coagir o devedor a honrar a obrigação assumida extrajudicialmente. Esta obrigação não pode ser assumida judicialmente, senão não comportaria uma execução e sim um cumprimento de sentença. O artigo 784 apresenta a relação, o rol dos títulos executivos extrajudiciais, e todos eles estão passivos de um processo de execução. E a defesa do executado pode ser por meio de embargos à execução ou por meio de exceção de pré-executividade para discutir uma eventual nulidade processual ou de citação ou do próprio título. Entretanto, os embargos à execução têm que ser autuados em separado e apensado aos autos principais, e a pré-executividade pode ser juntada aos próprios autos do processo de execução. Espécies de execução por título extrajudicial. Nós temos a execução de entrega de coisa certa ou coisa incerta, nós temos a execução de obrigação de fazer ou não fazer, nós temos a execução de entrega por quantia certa contra devedor solvente. Esta é a mais usual, é a que todos dizem
chamamos de execução forçada. E temos a execução da fazenda pública e temos a execução contra a fazenda pública. A execução contra a fazenda pública é quando a administração pública deve para o particular. Aí tem que se promover essa execução e só há duas formas de receber da fazenda pública. Quando os valores forem altos, através de um precatório judicial. E se forem valores de alçada, que dizemos, pode receber através de RPV, cuja obrigação de pagar é num prazo máximo de 60 dias. Agora, a execução pela fazenda pública é a execução fiscal, que a gente conhece, que é a Lei 6.830 de 1980. Olha só. Agora, a execução polêmica é a execução de alimentos, porque tem dois tipos. Se for a execução de alimentos de dívidas pretéritas, ou seja, dívidas consideradas antes de 3 meses ao ajuizamento, não comporta prisão. Ela segue o rito do artigo 824. Se for execução de alimentos de dívidas recentes, o devedor, o executado, é citado para pagar sob pena de prisão. E a prisão, esta é a única que realmente se cumpre até o seu final. E contra o devedor insolvente é um tipo de execução que não está mais quase em uso, mas foi recepcionado pelo Código de Processo Civil de 2015, que é nada mais, nada menos do que um processo de quebra, um processo falimentar da pessoa física ou da pessoa jurídica não empresária. O empresário é decretada falência, o não empresário é insolvência, mas a utilização é muito pequena. O advogado, advogado, muito bom. Advogado, não sei se vocês sabem, o advogado é a única profissão que é regulamentada pela Constituição Federal. É a única profissão. O artigo 133 do CPC fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Por que isso? Porque o advogado é o detentor do jus postulandi, o direito de postular em juízo. Mas, para isso, ele tem que estar inscrito na OAB, ele tem que estar munido de um instrumento de mandato, que é a procuração, que a parte outorga ao advogado. Ele também pode advogar em causa própria, mas, para isso, ele é obrigado a declarar na petição inicial que ele está advogando em causa própria. É claro que não vai precisar juntar a própria procuração para ele mesmo, né? E o advogado, ele pode se afastar ou ser afastado do processo. Vai depender de cada caso, de acordo com a vontade das partes. O advogado pode renunciar ao mandato ou ser destituído pelo cliente mediante prévias notificações e os acertos necessários, certo? O advogado, ele pode exercer advocacia particular, ter seu escritório próprio ou ser um advogado de CLT, ou seja, advogado empregado, contratado por alguém. Existe advocacia pública, que são os procuradores dos estados, das autarquias e os defensores públicos. E também o advogado pode ser um curador nomeado pelo juiz. Por exemplo, alguém citado por edital ou por hora certa é obrigado a ter a figura do curador. Se não tiver defensor público, o juiz nomeia um advogado. Ou o advogado dativo, aquele advogado que o juiz solicita e nomeia para atender uma pessoa carente nas localidades onde não tem defensoria pública.
O mesmo se diz do advogado ad hoc. O advogado ad hoc quer dizer o advogado para aquele momento, para aquele ato. Ele não tem obrigação de continuar no processo. Ele só atende aquele chamado provisório, temporário a pedido do magistrado. O litisconsórcio. O litisconsórcio é quando existe mais de um autor ou mais de um réu no polo do processo. Se tiver no polo ativo, o litisconsórcio será ativo. Se for no polo passivo, o litisconsórcio será passivo. E se estiver dos dois lados, tanto ativo quanto passivo, é chamado de litisconsórcio misto ou ativo-passivo, que é a pluralidade de autores e pluralidade de réus ao mesmo tempo. O litisconsórcio, ele pode ser facultativo ou obrigatório ou necessário. O facultativo é aquele em que os litisconsortes eles promovem a ação em conjunto se quiserem, não tem obrigação, por isso que é chamado de facultativo. Porém, o litisconsórcio necessário ou obrigatório é aquele que a lei impõe a necessidade. Exemplo, marido e mulher discutindo, tanto como autor ou réu, numa ação de direito real, é preciso ter os dois no polo processual, sob pena de nulidade. Por isso que se torna obrigatório. Agora, quanto ao resultado do julgamento, ou seja, a decisão do juiz, esse litisconsórcio pode ser unitário ou simples. Se ele for unitário, quer dizer que a decisão do juiz será uniforme, será igual para todos os litisconsortes, não importa quantos tem, é considerado, portanto, unitário. Agora, o litisconsórcio simples, mesmo que a ação foi em litisconsórcio, mas cada litisconsorte terá uma decisão diversa. Então, não é unânime para todos, por isso que ele é denominado simples. E o prazo para os litisconsortes será em dobro, porém somente para os processos físicos, porque o processo é eletrônico, não tem necessidade de ter prazo maior. Agora nós temos uma figura que é a intervenção de terceiros. A intervenção de terceiro significa que já existe um processo em curso, em andamento regular, e uma terceira pessoa comparece neste processo por qualquer uma dessas situações. A primeira dela é a assistência, ou chamada também assistência simples, em que qualquer terceiro interessado juridicamente poderá atuar auxiliando o autor ou o réu, de acordo com a sua vontade, para que aquele que ele for auxiliar saia vencedor. Mas para isso precisa ter interesse jurídico. Agora, aquele assistente que o resultado do julgamento interferir na relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido, ela é uma assistência litisconsorcial, por isso que ela é mais complexa. Ainda como intervenção de terceiros, temos a denunciação da lite. É o réu sendo acionado judicialmente, ele vai trazer alguém para o processo para resguardar um direito de evicção em caso de ser um alienante, que ele perdeu o patrimônio adquirido,
ele traz o alienante para se ver ressarcido dos prejuízos ou para aquele responsável por uma obrigação contratual ou de lei a indenizar o vencido. Por exemplo, um contrato de seguro. Eu fui vencido, eu denuncio a seguradora lide para ela arcar com a responsabilidade que seria minha. Não vai ser porque eu fiz um contrato nesse sentido e me livrei da obrigação. Outra, o chamamento ao processo. Chamamento ao processo, observem, é somente para processo de cognição, de conhecimento. Não é permitido para o processo de execução, que é trazer os corresponsáveis pela obrigação contratual a arcar com sua quota parte ou a sua totalidade. Aí você chama ao processo o afiançado, o fiador, o aval, o cedente, qualquer pessoa para que ele assuma a responsabilidade de acordo com o seu quinhão. Por isso que é uma forma de fazer que aquela sentença judicial pode ser objeto de título executivo e, consequentemente, um cumprimento de sentença. Outro, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Olha, a personalidade jurídica da pessoa pode ser desconstituída, ignorada, nos casos de dolo, de má-fé, que está previsto no artigo 50 do Código Civil e outros do Código Consumidor, onde a pessoa jurídica desfalca o seu patrimônio tudo para a pessoa física para não pagar as contas. Aí o juiz desconsidera a personalidade jurídica e alcança os bens que está em poder do terceiro, ou seja, de seu sócio. E também pode ser feito de forma inversa. O sócio, ele está devendo muito, ele pega seu patrimônio e joga na pessoa jurídica ou cria uma pessoa jurídica para dar o calote. Então, esse incidente de desconsideração tem essa finalidade, recuperar o bem de alguém que tentou fraudar. E temos, por último, da intervenção do terceiro, esse amicus curiam, significa que, quando tiver uma matéria relevante, pode-se admitir a pessoa física, ou a jurídica, o diretor, ou a requerimento, ou de ofício, para que esta pessoa permaneça em um processo, apesar dele não ser a parte efetiva no processo. O juiz, como nós sabemos, todos sabem, o juiz pratica 3 atos: sentenças, decisões interlocutórias e despacho de mero expediente. A decisão proferida no final da lide, que se chama sentença, desafia o recurso de apelação. Tanto faz se foi julgamento com ou sem mérito. Agora, a decisão no curso do processo em que o juiz defere ou indefere o pedido de qualquer uma das partes, desafia o recurso denominado agravo de instrumento, e o julgamento é feito pela instância superior. E o despacho de mero expediente é aquele que tem por escopo apenas dar o prosseguimento regular ao processo, dar impulso oficial de processo. O juiz não decide nada, portanto, não cabe nenhum tipo de recurso. Entretanto, caso com esse despacho de expediente houver prejuízo a alguém, este alguém comprovar que feriu um direito líquido e certo, ele pode utilizar-se de um remédio constitucional chamado mandado de segurança. Excepcionalmente,
e, e vai ser muito difícil isso ocorrer, porque é um simples despacho de mero expediente. O juiz, ele possui direitos e possui deveres. O juiz tem o direito de presidir o processo, ele detém o poder de polícia, porém ele não pode deixar de decidir, justamente pelo princípio da indeclinabilidade. Ele está lá para isso, ele tem essa obrigação, esse dever de apreciar o pedido da parte. O juiz, às vezes, ele pode ser duvidoso, pode ser que é amigo do autor ou inimigo, ou amigo do réu ou inimigo. Se tiver essa dúvida, o artigo 145 do CPC resolve. É a figura da suspeição. Não significa que o juiz vai fazer algo errado, mas pode fazer. Se ele é suspeito, você pode pedir o afastamento do juiz ou ele declinar de ofício. Mas pode acontecer de o juiz ser parente da parte, parente do advogado, ou ele ter advogado, ele ter atuado nesse processo como perito, ou ele ter qualquer interesse. Aí ele não será suspeito, esse juiz será impedido e, consequentemente, tem que afastar do processo. E se ele não afastar voluntariamente, a parte que se sentir prejudicada pode pedir para que ele se afaste através da exceção, que se ele acolher, resolveu. Se ele não recolher, o juiz é obrigado a remeter os autos do processo para a instância superior, ficando o processo principal suspenso até a decisão. Agora, pode acontecer uma situação que o juiz ele quer se afastar do processo, mas sem nenhum motivo, nem impedimento, nem suspeição. O parágrafo 1º desse artigo 145 permite que o juiz, por questão de foro íntimo, ele não prossiga e afasta o processo. Porque ele se afastando, ele está evitando que alguém duvide do seu caráter, de sua personalidade. O Ministério Público. O Ministério Público é o órgão importantíssimo em nosso país, para a nossa justiça, porque o Ministério Público está estabelecido suas diretrizes pela Constituição Federal. O Ministério Público obedecerá, ele defenderá a ordem pública, o regime democrático, os interesses sociais, coletivos, individuais, o interesse de incapaz, o interesse do índio. Ele tem essa finalidade importantíssima. O Ministério Público pode atuar como parte, para defender alguém, ele próprio, ou apenas como fiscal da lei. Ele sendo fiscal da lei, ele pode ser de nível estadual ou nível federal. O representante do Ministério Público a nível estadual se chama promotor de justiça, ele promove a justiça. A nível de segundo grau, ele vai se chamar procurador de justiça e seu chefe é o procurador-geral de justiça de cada estado. E a nível federal, o representante do Ministério Público se chama procurador da República, tanto no primeiro quanto no segundo grau. E seu chefe maior é o procurador-geral da República. Lembrando que o Ministério Público tem prazo contado em dobro e sua intimação obrigatoriamente tem que ser pessoal. E quando ele atuar como fiscal da lei e se ele não for intimado, o processo será nulo.
é caso de nulidade conforme artigo 279 do CPC, ok? Advocacia. Vamos voltar um pouco mais na advocacia. Advocacia pública e a defensoria pública. A procuradoria, os procuradores, são advogados da procuradoria, pode ser da administração direta ou indireta, mas é importante que se diga que ela só defende os interesses da entidade pública dela, não do particular. Por outro lado, defensoria pública não defende o Estado, defende os necessitados, tanto na área penal como na área civil. A defensoria pública atua e hoje no estado de Goiás já está nas maiores cidades, maiores comarcas, já tem atuação da defensoria pública. E onde não tem a defensoria pública, o juiz pode nomear o curador especial, no caso do réu citado por hora certa ou por edital, a advocacia dativa, que o juiz pede para um advogado atendê-lo, advogar para aquela pessoa necessitada, e advocacia ou advogado ad hoc. Advogado ad hoc, como eu já havia dito, é apenas para aquele momento, é apenas para aquele ato. E todos esses têm que gozar do mesmo benefício da intimação pessoal e do prazo contado em dobro. Ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.